Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Os atlas têm presença garantida entre os materiais mais tradicionais utilizados nas salas de aula. Mas e os atlas locais? Não faz muito tempo que os professores vêm se preocupando com a utilização e produção desse material, um dos temas do programa de hoje. Vamos discutir também como o trabalho com os atlas pode contribuir para os processos de ensino e de aprendizagem. Para debater este tema, estão aqui no nosso estúdio a professora da Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira, em Minas Gerais, Janine Gisele Lessan. A professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Valéria Trevisani Burla de Aguiar. E o professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, Marcelo Martinelli. E você, como sempre, é o nosso convidado especial. Participe! Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050 CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências. Participe! Um projeto que começou em 1997, do sonho de um grupo de educadores e que se tornou realidade. A produção dos atlas de 3 cidades do interior do estado de São Paulo mostra que os mapas não são domínio exclusivo de cartógrafos e geógrafos e que, além de utilizados em sala de aula, também podem ser produzidos por professores. Veja a reportagem. A gente tinha essa carência, sobre o estudo da nossa cidade, no nosso município. Então, na verdade, era um sonho que se transformava em realidade, da gente estar podendo levar para a escola todo esse material. Uma coisa é você ter um atlas feito pelo geógrafo ou pelo cartógrafo. Outra coisa é você ter um atlas feito por professores, As necessidades dos professores são outras. Então esse material chegou e ficou mais fácil o nosso trabalho. Você tem tudo ali agrupado, relativo à geografia, à história e ao meio ambiente. Estes são alguns dos conteúdos abordados no Atlas Municipal e Escolar de Rio Claro, um município próximo da região de Campinas, no interior do estado de São Paulo. A cidade fica a 173 quilômetros da capital paulista e tem mais de 168 mil habitantes. A ideia de montar um Atlas de Rio Claro começou a ganhar forma em reuniões como essa. Desde 1997, o grupo de professores que elaborou os atlas de Rio Claro, Limeira e Ipeúna se reúne uma vez por semana. No ano passado, eles começaram a pesquisar como os professores desenvolvem em sala de aula atividades com os temas apresentados nos atlas. O objetivo é publicar no futuro os relatos dessas experiências. Nas reuniões, organizados em grupos, professores da rede municipal, autores do atlas e monitores discutem as atividades realizadas nas salas de aula. Acrescentam umas folhinhas de encadernação em branco no final do livrinho e eles fazem um diário deles, vão acrescentando o que vai acontecendo até o final do ano. Nos encontros, eles também planejam as futuras atividades. E uma das atividades que nós estamos fazendo agora com as professoras de 4ª série é com um livrinho sobre a história da vida deles. Então eles estão muito felizes porque eles estão colocando junto a linha do tempo, o sonho dele, e depois nós vamos deixar algumas páginas em branco para daqui uns anos eles voltarem e saber que essa história não tem fim. Então as reuniões que acontecem aqui na Unesp dão o embasamento, a reflexão sobre a prática que está acontecendo na sala de aula. Anderson é um dos professores que desenvolveram na sala de aula o trabalho com o Atlas Municipal. Numa de suas aulas, acompanhamos uma atividade que tinha como base o estudo da divisão político-administrativa do município. A parte escura do mapa indicava a área urbana da cidade. E tem uma outra parte pintada de bege clarinho. O que é essa parte pintada de bege clarinho? Área rural! Área rural!
Fazer com que os alunos observassem os limites do município era um dos objetivos da aula, e até os dedos serviram de instrumento para perceber esses limites. Outro passo foi reconhecer no mapa, com a ajuda de uma rosa dos ventos, a posição das cidades vizinhas. Quem sabe me dizer o nome de um município que está a norte de Rio Claro? Curumbataí. No final da atividade, os alunos desenharam um outro mapa e produziram a legenda. Você acha que as legendas ajudam a gente a entender o mapa? Ajuda. Por quê? Porque elas mostram, mas assim, espera, tem um desenho pequeno aqui e você não vai saber o significado se você olhar só no mapa. Você tem que olhar na legenda para entender. O Atlas Escolar do município favorece nesse sentido, de aproximar a criança de um conhecimento sobre o lugar em que ela vive, diferente dos outros atlas que trazem informações mais gerais de lugares que estão mais distantes das crianças. Mas e quando a cidade não tem um atlas próprio? O que o professor pode fazer para enriquecer o trabalho? As prefeituras geralmente têm mapas. O professor poderia obter um desses mapas da prefeitura, solicitar talvez que um técnico da prefeitura faça uma adaptação desse mapa, simplificando para o entendimento das crianças e trabalhar com isso. Bom, quero agradecer a presença de vocês hoje aqui no Salto. Começar pela Janine, qual é o seu destaque ou quais são os seus destaques para o trabalho que a gente acabou de mostrar na reportagem? Sim, boa noite a todos. Gostaria de destacar o objetivo do trabalho com atlas escolares municipais, né? O primeiro objetivo seria conhecer o espaço local, o espaço de vida da criança, dar significado aos elementos que ele percebe nesse espaço, valorizar o seu espaço do vida cotidiana também, e isso tudo provoca uma motivação para aprender a geografia. Partindo da aquisição das noções básicas da geografia e da tomada de consciência da distribuição espacial, do porquê dessa distribuição da estrutura espacial do município, ele vai desenvolver um interesse maior para a geografia e vai querer aprender mais a respeito de espaços mais distantes do lugar onde ele mora. No caso dos atlas interativos, o aluno tem a oportunidade de praticar a pesquisa, quer dizer, o atlas não está pronto, ele vai desenvolver trabalho em campo, ele vai completar mapas, diagrama, ele vai ler, analisar documento, fotografia, fazer croquis, desenhos, ou seja, ele vai construir o seu conhecimento seguindo os passos de uma pesquisa científica. Então, isso é muito importante. Quais são? Por exemplo, observação, registro das observações, representação, classificação, depois análise, síntese, interpretação disso tudo. Ou seja, todo um método que não se aplica apenas à geografia, mas à aquisição de qualquer conhecimento. Ok, professora Valéria, por favor, o seu destaque. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de destacar a beleza do vídeo que nós acabamos de assistir, uma vez que os professores que ali se manifestaram apontaram para um trabalho que vem complementando o que tem existido há mais de século na geografia brasileira, que é o Atlas Escolar. O Atlas Escolar, no Brasil, ele é bastante antigo, data do século XIX, entretanto, eu costumo dizer que o Atlas sempre foi um peso a mais na mochila do aluno, uma vez que ele consta na relação de material didático para os alunos, eles não utilizam esse Atlas nem na escola, nem em casa, porque não tiveram um processo anterior de orientação a esse trabalho, que é exatamente o que foi ali colocado, que é um trabalho com o lugar, com a cidade, com o município, com uma interação daquilo que ele conhece, que ele pode ver representado. E a partir daí, ele começar a conhecer o que é uma orientação no mapa, o que é uma legenda, ele pode construir uma legenda, decodificar aqueles elementos postos na legenda, ele pode avançar
dentro dessa configuração, a partir do momento em que ele pode superpor, comparar mapas e entendendo que o espaço geográfico ali representado, ele é uma leitura de quem fez o Atlas e que ele pode fazer outras leituras diferentes e essas leituras vão estar diretamente vinculadas ao ensino da geografia. Se ao longo do tempo a gente tem discutido uma geografia que deve possibilitar ao aluno compreender o seu espaço de vida, o seu lugar, o seu território, para depois estar relacionando este lugar com outros lugares, compreendendo outros povos em outros lugares, o Atlas também deve ser um material didático importante que possibilite esse trabalho do professor de geografia em sala de aula. Ok, professor Marcelo, por favor, os seus destaques. Boa noite. Então, nós vimos aí o exemplo do Atlas de Rio Claro. Ele é um bom exemplo de como se começa a conhecer o próprio lugar, o lugar onde nós vivemos. Um exemplo, portanto, de um Atlas municipal, de um Atlas local. Onde começa o aprendizado do espaço pelo indivíduo, no caso a criança, e que é o fundamental, é básico para depois do aprendizado do espaço, ele possa fazer a representação desse espaço, que é justamente, são os primeiros momentos da confecção do mapa, da confecção da linguagem cartográfica, para chegar no traçado de um mapa. E veja bem também, a concepção do mapa, ou melhor, do Atlas local, do Atlas do seu lugar, é um passo, é uma ponte para depois alcançar passo a passo a compreensão de outros espaços cada vez mais distantes, porém contextualizados, até chegar à compreensão do mundo como um todo. Evidente, com espaços mais longínquos, com outras diversidades e que levam à compreensão do todo da nossa realidade. Ok, a gente já tem uma participação no programa de hoje, a primeira desse programa, que é da Edileuza, do Tocantins. Olá, Edileuza. Boa noite, Bárbara. Boa noite, especialistas. Eu sou Edileuza Lopes, orientadora do teleposto da Escola Estadual Professor João Alves Batista, Araguaína, Tocantins. O questionamento é da cursista Rosileia Dias Carneiro Brito, universitária do curso de Geografia da Unitins. A Rosileia vê muitas dificuldades nos professores em trabalhar cartografia com os alunos na fase adulta, já que os mesmos estavam muitos anos fora da escola ou até mesmo não haviam frequentado a mesma. Quais dinâmicas os especialistas poderiam indicar para trabalhar com esses alunos, já que eles trabalham durante o dia e estudam à noite? Boa noite e muito obrigada. Obrigada a você, Edileuza. Nem preciso dizer que eu fico muito feliz quando eu ouço você todos os dias aqui no programa. Obrigada e é claro que eu conto com você amanhã, tá bom? Janine, por favor. Bom, Edileuza e Rosileia, trabalhar com adulto realmente complica um pouquinho, né? A gente está acostumado a introduzir as noções básicas da cartografia com crianças pequenas. Porém, um adulto tem uma vivência, né? Ele tem uma vivência, ele mora num determinado espaço que ele conhece normalmente muito bem, e ele tem representações, inclusive representações mentais. Nós falamos um pouquinho a respeito disso ontem. Então, talvez seja interessante tentar mapear o espaço de vida dessa pessoa, primeiro nas lembranças que ela tem, como que ela vê esse espaço hoje em dia. E aos poucos, vocês podem começar a introduzir as noções da cartografia, como, por exemplo, as proporções, a escala, o cálculo de distância que pode ser em metro, quilômetro, léguas, ou até tempo de deslocamento. Ou seja, o estudo do espaço local é sempre um pretexto para iniciar um estudo sistemático das noções básicas da cartografia e da geografia. Então, a partir da vivência dos adultos, eu acho que pode ser uma boa dica. Ok, a gente vai ouvir agora a pergunta do João Batista, do Tocantins. Oi, João, pensei que você tinha abandonado a gente. Imagine, Bárbara, jamais abandonaria.
Boa noite, especialistas. Eu sou João Batista Carneiro de Araújo, orientador de aprendizagem do teleposto do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, Araguaína, Tocantins. Em discussão em nosso teleposto, chegamos à conclusão de que, com apenas 2 aulas semanais de geografia, é quase impossível o professor fazer um trabalho de qualidade. Aí apelamos para a interdisciplinaridade. Agora vem o nosso apelo. Estamos carentes de atividades que envolvam todas as outras disciplinas na construção das bases para o estudo adequado da cartografia. Boa noite e obrigado. Obrigado você, João. Foi só uma brincadeira, claro que eu sei que você está acompanhando a série, mas é claro que eu também gosto de ouvir você mais vezes aqui, quando você liga todo dia para a gente, tá bom? Bom te ouvir. Valéria, o João traz uma questão importante, né, que é como trabalhar. Será que esse não seria o momento de também chamar os outros professores das outras áreas para que possa ser desenvolvido um projeto em conjunto com essas outras áreas também? Boa noite, João. Perfeitamente, você aponta num ponto importantíssimo que é a abordagem interdisciplinar. Vejamos, a cartografia, ela perpassa, sem sombra de dúvida, por vários conteúdos. Quando a gente trabalha a cartografia, nós estamos partindo de um referencial matemático, de uma geometria para representar o espaço. Nós podemos, junto a isso, fazer uma leitura da sua cidade, do seu local, através da própria literatura aí existente. Então estaríamos trabalhando com o português, com a língua portuguesa e retratando através da literatura o espaço, mapeando esse espaço, trabalhando com referenciais cartográficos que você pode obter na própria literatura, comparando, por exemplo, uma literatura do passado com o mapeamento atual da cidade, nomes antigos de ruas, nomes atuais, locais diferentes que já não existem mais, o que existia em tal lugar antigamente, o que existe hoje. Você está perpassando pela história, juntamente aí com a literatura, juntamente com a matemática e, obviamente, à medida que você está discutindo a organização desse espaço, você também está buscando os referenciais nas ciências, que ajudam profundamente nas questões ambientais e, sem sombra de dúvida, nós estamos colocando aí como carro-chefe a geografia, uma vez que nós estamos falando num espaço, num território, num lugar e nas referências de organização desse lugar. Ok, a participação agora é da Naira, do Tocantins. Olá. Olá, boa noite. Gostaria de cumprimentar a mesa e parabenizar pelo tema. Quem fala do teleposto da Escola Paroquial São Pedro, de Ananás. É o seguinte, os atlas contêm muitas informações. O que priorizar quando se trabalha com crianças de primeira série? Obrigada e boa noite. Obrigada a você, Naira, por essa participação. Eu conto com você mais vezes aqui, tá bom? Professor Martinelli? O problema está no trabalho com crianças de primeira série. Se for do ensino fundamental, evidentemente que há necessidade de todo um preparo dessa criança, passo a passo, para que ela comece a aprender a realidade que está em volta dela. Evidentemente, como já foi salientado aqui, ela tem que começar aprendendo o seu próprio espaço, quer dizer, o seu próprio espaço, quer dizer, o espaço dela de todo dia, do dia a dia, da casa dela, depois da sala de aula que está na escola, a escola como um todo, a escola no bairro e assim por diante. Aos pouquinhos, passo a passo, ela vai ter um aprendizado do seu espaço, um domínio do seu espaço, para depois, passo a passo, também fazer a representação desse espaço. A hora que ela estiver hábil, tentando representar esse espaço, usando todas as bases da cartografia, que são complexas, principalmente quando a gente esbarra na questão da escala, que é uma redução proporcional da realidade, porque ela tem que caber no papel, porque não dá para fazer um mapa do tamanho da realidade, que não serve para nada. Então ela vai ter que ter uma leitura da sua realidade através de uma sua própria representação mais reduzida, miniaturizada no tamanho de um papel.
aí ela vai começar entendendo essa realidade e da experiência passo a passo do entendimento de sua realidade, ela pode começar a extrapolar essa forma de compreender a realidade também para outros espaços mais longínquos, evidentemente contextualizados. Ok, a Mara aqui do Rio de Janeiro aguarda. Olá, Mara. Boa noite. Sou professora Mara, falo do teleposto CEPAC de São João de Meriti. Gostaria de saber como devo trabalhar cartografia e atlas para que os alunos percebam melhor os mapas e suas definições e formem opiniões como futuros cidadãos responsáveis. Obrigada, Mara, por essa participação. E eu gostaria de ouvir a professora Janine. A professora Janine, no começo desse bloco, falava aí de alguns objetivos desse trabalho com os atlas, né? De repente, a gente poderia retomar um pouquinho para esclarecer melhor essa questão para a Mara que está nos assistindo. Sim, com certeza. Para começar um trabalho com cartografia e com atlas, como já foi falado muito aqui, acredito que tem que começar realmente trabalhando com o espaço local. Trabalhar com documentos que existem no espaço local. Muitas vezes, mesmo se não tem um documento oficial, um mapa que na prefeitura, pode ser feito um primeiro croquis, né? Um primeiro desenho, caminhar as ruas perto da escola, o bairro da escola, e fazer um desenho à mão livre, depois começar a medir com passo, por exemplo, para fazer proporções, né? Começar a estabelecer isso, quer dizer, a falta de um documento, de um material pronto, acabado, né? Não deve impedir o professor e os alunos trabalhar essas noções. Então, o atlas, quando tem um atlas municipal, é bom utilizar, mas se não tiver, o professor tem toda a condição de desenvolver um trabalho com um pouco de criatividade, sobretudo tendo seus objetivos. Quer dizer, o que eu preciso trabalhar na cartografia, utilizando o espaço no qual eu estou localizado, né? Então, quando a gente fala, nós falamos muito aqui já de escala, por exemplo, de proporção, quando tem que fazer um desenho, por exemplo, do bairro, numa folha de um determinado tamanho, isso é um desafio para o aluno, e isso é trabalhar a escala já, né? Eu falei um pouquinho ontem do problema de definir claramente em que série deve ser trabalhada, que tipo de conceito, em que nível conceitual deve ser trabalhado esse conceito. Aí que entra a percepção do professor, né? Eu acho que o professor conhece muito bem os seus alunos, conhece muito bem o nível de aptidões, né? O potencial de aprendizagem do seu aluno. E se estiver inseguro, por favor, converse com os colegas das outras séries, porque vocês têm uma prática, vocês têm observações, e tentando sistematizar, discutindo isso entre vocês, com certeza vocês vão achar soluções para estudar o espaço local. Ok, bom, no próximo bloco você vai fazer uma visita à cidade de Ipeúna, no interior do estado de São Paulo, e conhecer o atlas produzido pelos professores da região. Até já.